Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre o grupo das briófitas dentro do reino Plantae, ou também chamado de reino vegetal. No reino Plantae, nós temos 4 principais grupos: briófitas, pteriófitas, gimnospermas e angiospermas, mas hoje a aula será aqui sobre as briófitas. As briófitas, as mais conhecidas, são os musgos, mas temos também antóceros e hepáticas. As hepáticas, elas têm essa estrutura mais achatada. E os musgos, como eu já disse, são os mais conhecidos. Só cuidado para não confundi-los com algas. Quando a gente está na praia e vê rochas, perto da água do mar, cheio de estruturas verdes, são algas. Agora, quando a gente está andando na rua e vê um tronco de uma árvore cheia daquele tapetinho verde, ou mesmo no chão, muitas vezes a gente pode até escorregar porque ela está úmida, são as briófitas, são os musgos. Vamos começar aqui com as características gerais das briófitas. Então, elas são classificadas como hidrodependentes. Significa que elas dependem da água para sua reprodução. Então, para que ocorra a junção dos gametas, depois vocês vão ver com mais detalhes na hora que eu falar do ciclo reprodutivo, precisa de água para que esse fenômeno aconteça. As briófitas também são classificadas como avasculares, ou seja, esse A significa não. Elas não têm vasos condutores de seiva. Então, elas não têm nem xilema, nem floema. Com isso, elas acabam tendo porte menor. Porque quando uma planta não tem vasos condutores de seiva, como que vão ser transportados esses nutrientes? Eles precisam ser transportados. Só que eles são transportados por difusão, ou seja, de célula a célula, e isso é um processo lento. Então, não teria como as briófitas serem vegetais de porte grande se elas não têm vasos condutores de seiva. Tudo bem? Elas também são classificadas como criptógamas, o que significa que as estruturas reprodutivas delas são microscópicas, ou seja, são pequenininhas. Qual que é o habitat das briófitas? As briófitas são encontradas principalmente em ambientes terrestres, úmidos e sombreados. Por que úmidos? Aqui em cima eu não falei que elas são hidrodependentes, elas precisam de água para reprodução, para fecundação. Então, elas precisam estar num ambiente úmido. Muitas vezes a gente encontra as briófitas presas em troncos de árvores. Então, a copa da árvore acaba propiciando o ambiente sombrio que essas plantas necessitam. O corpo das briófitas, ele vejam aqui nessa imagem, ele tem uma estruturinha que se chama rizoide, cauloide e filóide. Como elas são pequenininhas, é como se fosse uma raizinha, um caulezinho e as folhinhas, tá, gente? E como todos os grupos vegetais, o ciclo de vida é chamado de aplodiplobionte, que significa que existem 2 fases no ciclo de vida desses vegetais. Uma fase é haploide e uma fase é diploide. Então, por que é também chamado de alternância de gerações? Porque tem uma fase de vida sexuada e uma fase de vida assexuada. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Então, vejam aqui de novo nessa imagem. Aqui, a fase verdezinha aqui nesse desenho, ela é a fase gametofítica, é o gametófito da planta. E aqui é o esporófito da planta, também chamado, de fase esporofítica. Essa fase aqui, gametofítica, ela é sexuada e ela é a fase N, a fase haploide. Essa fase esporofítica é a fase diploide. Nas briófitas, é o único grupo vegetal, gente, não esqueçam de anotar no caderno de vocês. O gametófito é a fase duradoura, ou seja, é a fase dominante. E a fase do esporófito é a fase transitória, ou passageira, ou efêmera. É uma fase que passa rápido, tá? E as briófitas, geralmente, elas não ficam aqui sozinhas, elas ficam em grupinhos, formando como se fosse um tapetinho. Então, só para recordar, olha aqui, a fase gametofítica é a fase haploide, é onde a gente encontra o cauloide, o filóide e o rizoide, que vai dar fixação
para ela. E a fase de esporófito é a fase passageira e a fase diploide. Aqui algumas imagens reais para vocês verem como parece um tapetinho. Então, tudo que é verdinho aqui, ó, a gente fala que é o gametófito, é a fase duradoura, é o que eu vejo. E a fase esporofítica é esse aqui, ó, é essa hastezinha com essa cápsulazinha, que é a fase transitória. Elas são muito delicadas. Se vocês olharem uma briófita num tronco de uma árvore, vocês vão ver como isso é fino e delicado. Na aula passada eu expliquei esse ciclo haplodiplobionte para vocês. E agora eu vou falar um pouco dele na próxima imagem, que agora eu vou começar a detalhar no grupo das briófitas como que isso ocorre. Mas todos os vegetais vão seguir esse processo, gente. Ó, vai ter um organismo 2N, que é a fase esporofítica, ele vai se alternar com a fase gametofítica. Então, vai ter uma hora 2N e uma parte vai ser N, tá? Lembrando, a meiose do ciclo haplodiplobionte, ela é sempre chamada meiose espórica. Por quê? Porque ela forma esporo. Então, todo o ciclo haplodiplobionte, a meiose é espórica, ela é para a formação de esporos. Os esporos sempre formam o gametófito. O gametófito sempre vai formar gametas. Os gametas vão se juntar num processo chamado fecundação e vão gerar um novo esporófito. E o ciclo se recomeça. Tudo bem? Antes de começar a falar do ciclo, eu quero que vocês saibam que em todo o ciclo haplodiplobionte dos vegetais que a gente está estudando, o esporófito forma esporos. Aonde? No esporângio. O que é esporângio? É o lugar onde ocorre a formação desses esporos por meiose. Então, o esporófito vai produzir esporos num lugarzinho chamado esporângio. E o gametófito vai produzir gametas em qualquer lugar? Não, vai ter um lugarzinho chamado gametângio, onde vai acontecer a formação dos gametas, tá? Esporos, gente, sempre vai formar gametófito. E os gametas sempre se juntam por um processo chamado de fecundação, formando o zigoto. O zigoto é sempre 2N, e esse zigoto vai formar sempre, assim, se ele for capaz de se desenvolver, mas ele se desenvolvendo, ele vai gerar um esporófito. Então, vamos ao ciclo. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que as briófitas são seres dioicos. O que é isso? Elas possuem sexos separados. Então, a gente vai ter uma plantinha feminina e uma plantinha masculina. No caso aqui, ó, a gente olha aqui, ó, a fase gametofítica, a fase N, e a fase esporofítica 2N. Então, a gente sabe que esse gametófito aqui, ó, é o feminino. Como eu sei? Calma que eu já chego lá. O esporófito, ele se desenvolve em cima do gametófito, tá? E ele é aquela parte transitória. Então, vamos começar por ele. O esporófito é formado por essa haste e por essa cápsula. Num determinado momento, dentro desta cápsula, algumas células aqui dentro, tudo isso aqui é 2N, vai formar meiose. A meiose vai formar esporos, lembra? Meiose espórica. Dentro vai formar os esporos e em determinado momento vão ser eliminados. Então, ó, dentro da cápsula vai acontecer meiose, a meiose vai formar esporos. Esporos sempre são N. Esses esporos germinam e formam gametófitos. Pode ser um gametófito masculino e um gametófito feminino. Ok, formou um gametófito feminino. Gametófito vai produzir o quê? Gameta. Como chama o gameta feminino? Osfera. Onde ele é produzido, professora? Aqui embaixo? Não. Ele tem, lembra, uma regiãozinha chamada gametângio. Então, o gametângio feminino é chamado, veja aqui, ó, de arquegônio. Ele é esse formato de garrafinha e ele está aqui dentro escondidinho. Então, o gametófito feminino vai ter o gametângio feminino e dentro dele o gameta feminino chamado oosfera. Gameta sempre N, haploide. E esse aqui é o gametófito masculino e ele tem um gametângio masculino chamado de anterídeo. Ó, parece essa espiguinha de milho, mas ele é bem petitico, tá? Então, o anterídeo é o gametângio masculino e ele
produz os seus gametas. Como são chamados os gametas masculinos? Anterozoides. Eles são biflagelados, ou seja, eles são estruturas que têm 2 flagelos. Lembra que eu falei que as briófitas são hidrodependentes? Elas dependem de água para reprodução? Então, quando a gente tem esses anterídeos já maduros, com a água, eles vão nadando e chegam até aonde? Até, né? Eles querem chegar aonde? Na oosfera, que é o gameta feminino, tá? Então, tem aqui uma aguinha para mostrar que essa reprodução depende de água. Quando um anterozoide fecunda uma oosfera, o que vai formar? Gameta com gameta vai formar o zigoto. Zigoto é uma célula 2N, que começa a se multiplicar por um monte de mitoses, por um monte de divisões celulares. Olha aqui nessa imagem aqui, ó. A gente tem o arquegônio feminino, né? Que é o gametândio feminino que está aqui em cima. E aí aqui começa a crescer até formar a hastezinha e formar esse novo esporófito, tá? Lembra que eu falei aqui, ó? Eu falei que o zigoto sempre vai, né? Quando ele se desenvolve, ele forma um esporófito. Então, aqui em cima do gametófito feminino que ocorreu a fecundação, e aqui em cima vai crescer o quê? Essa haste, que é a fase esporofítica passageira. Então, deu para vocês entenderem que essa fase é passageira e essa fase é dominante. Tudo bem? O que eu quero? Eu já expliquei ali atrás, mas eu quero reforçar. Então, ó, o gametófito, ele pode ser masculino ou feminino. Como que eu sei? Eu não consigo enxergar, tá? Por quê? Porque elas são criptógamas, os órgãos reprodutores são microscópicos. Eu não consigo olhar uma briófita e definir para vocês, tem que ser um especialista, tá? Mas o gametândio vai ficar aqui em cima. Então, eu vou ter ou um anterídeo, que é masculino, ou eu vou ter um arquegônio, que é o feminino. Então, esses dois são os gametângios. Os gametângios é onde vai ter os gametas, anterozoide é o gameta masculino, e a oosfera é o gameta feminino. Esse daqui atinge aqui a oosfera e vai ter a formação do zigoto, que é a célula 2N. N com N vai formar 2Z. Aqui eu só coloquei para destacar, para vocês anotarem aí, gametófito nas briófitas são dioicos, ou seja, tem um gametófito feminino e tem um masculino, tá? Aqui só para vocês, né, se vocês quiserem anotar, então como é que chama o gametândio feminino? Arquegônio. E como que chama o gameta feminino? Oosfera. Tudo isso é N, tá? Tudo isso é N. O que é 2N, professora? Só aquela parte do esporófito. Pessoal, então é isso. Só aqui eu vou fazer um resumão para vocês, né, acompanharem o raciocínio novamente. Então aqui, ó, a parte verdinha é a parte gametofítica, é o gametófito. Essa parte do esporófito. O esporófito vai ter um momento na vida do desenvolvimento, que aqui dentro vai acontecer meiose e vão formar esporos. Então essas bolinhas aqui marronzinhas são esporos. Quando ele começa a germinar para formar um gametófito, antes disso, eu vou falar esse nome aqui, porque às vezes vai fazer exercício e ver esse nome. O que é protonema? Logo que o esporo começa a germinar, antes dele formar um gametófito, ele forma essa estrutura chamada protonema, que já é uma estrutura multicelular aqui, ó, já começa a ser formadas várias células. É como se fosse um precursor desse gametófito, que vai formar o gametófito masculino ou feminino, depende. Tá? São dioicos. Aqui em cima vai ter a estrutura chamada gametândio, que no caso do masculino é chamado de anterídeo e no feminino arquegônio. Como que chama o gameta masculino? Anterozoide. Como que chama o gameta feminino? Oosfera. A oosfera ela precisa ser fecundada, né? Então vai ter que vir aqui o anterozoide, vai juntar, vai fecundar e vai começar a se desenvolver. Tem que pensar que essa garrafinha está aqui em cima escondidinha. Então, tem a reprodução, que vai crescer aqui em cima? Um novo esporófito. Tudo bem, gente? Eu espero que tenha ficado claro e até a próxima aula. Tchau, tchau.